Estou transmitindo direitinho para vocês aí? Vocês têm essa última folha? Tem? Tá. Só senti que quem não quer sair daqui é o Blackpink, né, gente? Que coisa aqui. Pronto. Estamos apresentáveis agora. Foi. Então vamos lá. Ficaram duas questões aí, ainda de potência, de corrente, assim por diante, mas que também envolve a parte de primeira e segunda lei de Ohm, tá? Nesse exercício especificamente, você tem já os primeiros tipos de associação que a gente conhece. Aqui está ampliado à sua direita, você deve estar vendo direitinho. É um circuito em série e no outro você tem um circuito em paralelo. Confere? E você tem um equipamento chamado amperímetro, ligado aí para você, e o outro circuito que a gente chama de quê mesmo? O outro elemento que a gente chama de voltímetro, tá? Então, o A está aqui, o V está aqui, voltímetro. E você se lembra que dos vagabundos anônimos sustentados pelos pais, vocês não são dessa época não, né? No Facebook tinha muito isso. Que é o seguinte, voltímetro sempre ligado em paralelo e lembrar que o amperímetro tem que estar sempre em série. Se ele não estiver ligado dessa maneira, o equipamento que tiver em paralelo com o amperímetro não funciona e o voltímetro, se vier em série com alguma coisa, também não funciona. Então, para funcionar voltímetro em paralelo, o amperímetro em série. E pelas alternativas, ele está pedindo para você leitura de corrente. Quanto é que vale o I? Ok? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, o gráfico a seguir representa as características da tensão X, da tensão em função da corrente, dois resistores, 1 e 2, que estão indicados aqui na figura para você, 1 e 2. E ele fala para você que R1 e R2 valem como está no gráfico. Inicialmente, os resistores 1 e 2 são ligados a um gerador, como ilustra o esquema 1, no qual o voltímetro e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 12 volts aqui, ó. 12 volts. Legal? O que mais? A seguir, os resistores 1 e 2 são ligados a outro gerador, como ilustra a figura 2. E indica agora 20 volts. Legal? As leituras do amperímetro no esquema 1, que é esse que você está vendo aqui inicialmente, e a leitura do amperímetro no esquema 2. Eu vou te dar uma ideia que essa questão é maravilhosa, porque ela pede leitura de equipamento, uma propriedade que você aprende na primeira lei de Ohm, que é quando você tem a tensão e a corrente, você pode calcular a resistência. E tem uma outra propriedade mais importante, que é ter calma, muita calma nessa hora. Por quê? Porque nesse exercício, nesse primeiro esquema, você tem uma associação em paralelo. Em paralelo, todo mundo tem o mesmo U. Então, tanto o resistor 1 quanto o resistor 2 tem a mesma DDP, 12 volts. E a corrente que passa em 1 mais a corrente que passa em 2 é a corrente total que você quer calcular no seu amperímetro. Então, a pegadinha dessa questão é que qualquer aluno que tire a tangente de cada um acha a resistência equivalente para achar o I total, vai achar, mas vai perder um tempo enorme. Essa questão foi feita para fazer o seguinte. Pega a DDP, 12 volts, que está aqui, e veja qual a corrente está passando no resistor 2 e no resistor 1. Então, no resistor 2 está passando 6 e no resistor 1, no resistor 1 está passando 6 e no 2, 4. Então, a corrente vai ser dada por 4 mais 6, 10 amperes. Então, não era para fazer conta nenhuma. E aí, você já matou a questão, já é letra A. Mas como é uma questão muito, numa expectativa que a gente tem muito grande, porque sabe que é uma questão que discrimina, né, o candidato, ou seja, é o candidato que vai querer fazer o feijão com arroz, achar a resistência, para depois fazer a resistência equivalente, vamos fazer a segunda parte para você ver. Aqui, os dois estão em série.
série. E em série, eles têm o mesmo I. Então, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no amperímetro e passa no resistor 2. Então, todos têm a mesma corrente. Só que em série, a tensão total é a soma das tensões que você vai ter no resistor 1 mais no resistor 2. Ou seja, as duas somadas tem que dar 20 volts. Então, eu vou procurar no meu gráfico dois números que somados me deem 20 volts e sejam percorridos pela mesma corrente. Você já sabe que é 4 amperes. Então, eu vou adiantar aqui, ó. E por que 4 amperes? Vou riscar para você. Olha lá. Se você pegar em 4 amperes, você vai notar que você vai ter um resistor, que é esse de cá, com uma tensão de 8, e o outro percorrido pela mesma corrente com uma tensão de 12. E 12 mais 8 vão te dar 20 volts. Então, em série, a mesma corrente, e a tensão total é a soma das tensões. Então, a alternativa correta é realmente letra A de amor. Foi aí, gente. Foi? Sim. Você nota que você não tem nenhum tipo de questão dessa na sua apostila. Você não encontra. Por quê? Porque a gente tem que começar a inventar, catucar, cavucar, encontrar alguma coisa que seja a cara do Enem. Isso é muito a cara do Enem. Você fala assim, meu Deus, perdi um tempão achando a tangente da resistência, fiz a resistência equivalente e é só leitura de gráfico. Legal? E vamos para a última dessa folha, para a gente ir para a nova folha, que a nova folha está espetaculosa. Então vamos lá. Ele pergunta para você, qual o tempo aproximado em horas? Então já vou anotar aqui para você. Tempo em horas para que o equipamento resfrie em capacidade máxima as bebidas na temperatura almejada. Nossa, almejada, quantos anos eu não escuto essa palavra? Almejada. Amor, você quer dar tchau para os meninos? Não? Oi. Eles não estão te vendo não, porque eu estou com fundo aqui. Oi, gente, tudo bom? Pera aí que vocês têm que ver um negócio que incrível. Vocês guardem isso aqui, ó, pro resto dessa visão da sua vida, você nunca mais vai ver isso. Olha isso aqui. Não. Faz o que você estava fazendo. Eu não. Ela estava varrendo a casa, estava com a vassoura aqui assim, ó. Oi, Shirley. Oi, Henrique. Oi, Maria. Vocês estão bem? Oi. Varrendo casa. Minha sogra tá aí, trouxe a vassoura. Ela veio voando, sabe? Opa, boa aula para vocês, tá? Olha, de 31 caímos só para 3. Mas é assim mesmo. Tá, agora pode voltar com o fundo. Tchau. Não tem vaga para todo mundo na federal, não. A vida é assim mesmo. Tchau. Então, vou voltar a botar um fundo decente aqui. Oi, Henrique. Lá, amém. Isso aí. Então, vamos lá. Então, ele fala que você tem um consumidor que pretende adquirir uma adega climatizada para resfriar seus vinhos, os quais devem ser armazenados em um local de temperaturas de 6 graus. Eu vou anotar a temperatura, tá, gente? Ainda mais que eu estou vendo um gráfico aqui de temperatura em função da tensão em volts. Então, né, é lei de Joule, né? É aquela energia térmica que vai virar energia elétrica. É um bom lance já para você ler o gráfico. Para isso, ele analisa o manual de um dos aparelhos com capacidade de 8 garrafas de 750 ml. Encontrando o gráfico apresentado, o qual relaciona a tensão da placa e a variação de temperatura quando a adega está submetida a uma corrente máxima de 4 amperes. Tá? Corrente máxima 4 amperes. O manual informa que o rendimento da adega é de aproximadamente 100%. Considere que a temperatura média do local em que o consumidor mora seja 21 graus Celsius e o calor específico do vinho e a sua densidade sejam 5.000 joules por quilograma graus Celsius e a densidade do vinho 1.000 quilogramas por metro cúbico. Você quer coisa mais parecida com o Enem do que essa? Só faltou realmente ele colocar para você o gráfico para você poder fazer
fazer as continhas para você determinar, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos a variação de temperatura, que eu já vou anotar aqui. É a temperatura final menos a inicial, tá? O valor negativo em si não vai fazer muita diferença para você, porque não existe tempo negativo, né? Mas a temperatura final que você quer é que ele chegue aos 6 e ele foi colocado inicialmente a 21. Então, ele vai ter realmente uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. Vou botar menos 15 aqui só para garantir, que eu já sei a variação de temperatura. Tá legal? E como eu já sei qual é a variação de temperatura, o que é importante, porque o gráfico é da variação de temperatura, eu já sei qual é a tensão a que ele vai ficar submetido para que ele funcione. 12 volts. E aí você fala o seguinte, caramba, ele está submetido a uma corrente máxima constante de 4 amperes, ou seja, não importa qual é a tensão, ele sempre vai ter 4 amperes. E aí você já lembra que se você tem tensão e tem corrente, você tem uma grandeza que a gente chama de potência, que é a fórmula mais básica que você tem para o Enem, que é o π. Muito carinho do Enem pedir aquela que você sempre lembra, do π. E a potência é uma forma de energia sobre o tempo, que por um acaso é o que você quer descobrir. E esse calor que você vai utilizar é utilizado numa variação de temperatura. E numa variação de temperatura... Aceitei? Aceitei. E numa variação de temperatura, você tem o que macete. Já voltou de viagem, Felipe? Eu estou assistindo aula em outro estado. Está em São Paulo? Olha que chique! Temos um convidado, nosso colega em São Paulo. Isso aí, Felipe. Valeu, meu querido. Então vamos lá. E agora que você já tem todo esse treino dado aí na sua mão, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular tudo que a gente tem direito. Deixa eu ver se tem alguma coisa para... Ah, tem, velho. Esqueci. Tem a densidade, né? Porque na fórmula, como tem massa, densidade é massa sobre volume. Então, a massa equivalente de vinho é a densidade vezes o volume. E aí nós vamos fazer essa continha aí. Nós temos aí uma densidade que ele deu para você de 1000 kg por metro cúbico. Botou a densidade da água, né? Grande coisa para ele também, né? Oh, meu Deus, para que isso? 1000, 10 ao cubo. E o volume são 8 garrafas de 750 ml. 750 gramas, né? 750 vezes 10 a menos 3. Acho que vai ficar bonito, hein? E aí eu vou fazer essa conta aqui agora. Quando é na monitoria tem uns 1000 fazendo a conta para mim lá, né? Tá doido? 750 vezes... Quantas garrafas? 8. Dá 6.000, dá 6 litros, 6 quilogramas. É isso mesmo? É com 10 a menos 3, perfeito. Então, 6 quilogramas. É para deixar em quilogramas? Sim, porque o calor específico ele deu no sistema internacional, já que a tensão, a eletricidade é que manda normalmente. E agora, vamos resolver nosso problema. Então, vamos aí. A potência é a corrente, que você vai trabalhar que vale 4, é isso aí, vezes 12, igual a massa que você tem, que é 6, vezes o calor específico, vale 5.000, ou 5 vezes 10 ao cubo. A variação de temperatura, apesar de negativa, não nos importa, é apenas uma variação de temperatura. Não está te importando quem está cedendo, quem está recebendo. Tudo isso sobre o tempo. E aí meu tempo vai ser 6 vezes 5, 30 vezes 15. Vamos ter 4.500, é isso?
4.500 sobre 4 vezes 2, 8, 48. Tá certinho a conta mesmo? Tá, né? Se fosse 48, dá 2, uns quebradinho. Ih, tem 3 com 2, uns quebradinho. Essa aí não foi muito feita com carinho, não. Tá? Vou melhorar essa aí, vou botar números melhores. 4.500 dividido por 48. É isso mesmo? Não, 450.000. Tem um 10 ao cubo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí sim. Dividido por... Isso mesmo? 48. 9.375. Está em segundos, tá, gente? Porque está no sistema internacional. Como ele quer em horas, 3.600. Lembrando que 1 hora equivale a 3.600. Dividido por 3.600. 2,6 horas é o tempo que ele vai demorar para refrigerar o seu vinho. Que vai te dar a alternativa correta, a letra C de casa. TRI alto? TRI alto. Sim. Muita continha? Muita continha, mas infelizmente uma hora ou outra a gente ia ter que esbarrar com um desse daí. Você tá cheio de gente aí perto de você, cara? Você tá onde? Sentado esperando da hora. Nesse naipe. É, cara. Não fácil pra ninguém, não. Bom, eu vou mudar minha tela, gente, para... eu vou para minha tela, sempre tem um probleminha. Olha, consegui no zóio. Foi? Foi. Aí. Agora sim, né? Esse agora que você vai fazer é somente de circuitos. Então, muita atenção, muita calma. Abre o alto-falante quando você sentir que deu ruim para você. Fala assim, Moraes, repete porque não ficou bom. Não consegui entender. Então, me dá um toque, por favor, tá? Então, vamos lá. Ele pede a potência elétrica dissipada pela lâmpada em funcionamento em watts. Então, já vou anotar o comando. Potência em watts. Essa questão ela é baseada numa que você conhece, que você já fez, que é aquela do sorvete. Que parece um copinho de sorvete, tá lembrado? Que ele fala assim, vou ligar entre A e B, aí ele liga entre A e C, pede a relação. Então é um circuito esquisitinho, que você tem que prestar atenção onde entra a corrente e onde vai sair. Tá? Então, aquelas questões que de repente foram mais chatinhas para os alunos, elas voltam, de repente, com uma roupagem nova está aí, que é uma questão até bem bonitinha. Brincando com resistores, o estudante monta o bonequinho esquematizado, enquanto uma das mãos do bonequinho toca o polo positivo de uma pilha de 1,5 volts. 1,5 volts. E os pés mantêm contato com a placa metálica condutora a outro polo da pilha que está encostado, que é o negativo. Ok? Como consequência, a lâmpada acende. Se a lâmpada e os 3 resistores têm resistências iguais a 2 ohms, a potência elétrica dissipada será. Então, aí tem uma resistência aí de 2 ohms. E aí você vai lembrar de uma expressão que tem potência, DDP e resistência. Lembra para mim? P igual a ao quadrado sobre R. Ok? Então, nosso grande problema é determinar a corrente e ver como é que eles estão ligados. Então, a corrente vai fazer isso aqui. Ó. Vem, passa pela lâmpada que faz acender, segue seu caminho, passa em um resistor, divide aqui para um lado e divide aqui para outro. Então, eu vou ter R e o R sendo dividido. Tá bom? Então,
Deixa eu só passar limpo aqui o circuito para você. É isso daqui que você vai ter. Então, vou botar aqui, ó, uma resistência R, que é essa primeira da lâmpada. Outra resistência que ele tem no tronco, que é outro R. Tá aí. Pronto. Entrou? Entrou. Foi? Foi. Tá. Então, vamos lá. E agora, as duas resistências da perninha. Uma está aqui, outra está aqui. Então, vamos lá. Sempre resolve o primeiro que está em paralelo. Então, eu tenho dois resistores de 2, são iguais. Você repete o valor do resistor e divide pelo número de vezes que ele aparece. Então, a resistência equivalente vai dar 1. Então, bota aqui 1, aqui no meio. Lembra que aqui tem um de 2, outro aqui também de 2. E agora todo mundo ficou em série. Então, a sua resistência equivalente, 2 mais 2, 4 e 1, 5 ohms. E agora, corre para o abraço, potência, U ao quadrado sobre R. DDP, 1,5 ao quadrado, sobre a resistência equivalente, que vale 5. Você notou que deu um múltiplo aí de 5 na tora. Quem está mandando mensagem, gente? Ok. Tá, não é comigo. Então vamos lá. Dividido por quanto? 5. Isso mesmo? Foi? Foi. 1,5 volts. 2, 4, 1, 5. Tá. Ah, ele quer potência, não é a potência total, né? Ele quer potência na lâmpada dissipada. Aí foi mal. Volta tudo. Isso aqui é a potência total. Ah, não vou perder a viagem, não. Vou escrever aqui a potência total. 1,5 vezes 1,5, 2,25 igual a dividido por 5. Então, a potência nesse cara, total do circuito, foi 0,45 watts. Se você olhar direitinho nas alternativas, não tem essa alternativa. Não tem, tá? Então, o que a gente de repente já vai ter notado? Que ele quer somente a potência que passa na lâmpada ou num resistor de 2 ohms. E aí você pode fazer, lógico, vai da sua boa vontade de querer fazer U igual a R vezes I. O I vai me interessar, a DDP vale 1,5 sobre 2. Você vai obter 0,75 amperes. Então, aqui vai estar passando 0,75 amperes. Então, a potência na lâmpada vai ser dada por R vezes I ao quadrado. Então, eu vou ter R que vale 2, que multiplica 0,75 ao quadrado. E aí sim, 0,75 ao quadrado vezes 2. Não, peraí. Fiz a conta errada de novo, não é possível. Fiz 1,5 dividido por 2. 0,75. A tensão vale 1,5 aqui. O R vale 2, 0,75. A potência na lâmpada, a resistência vale 2. Aqui. O I está aqui. 0,75. Ok. 2. E, gente, deu bizinho nas minhas contas aqui, hein? R, 2R, 4R, está aqui. Mais 1, 5R. Tá certo. Ok. A minha resistência equivalente... Nossa, dá capinha para esse animal, viu, gente? Eu tô com problema de dormir.
Eu não estou muito bem não, viu? Estou sentindo que isso está me afetando seriamente. A DDP vale 1,5 e a minha resistência equivalente vale 5. Correto? Aí sim, né? Cadê o Felipe para falar isso para mim? Oh, meu Deus. A Shirley para me chamar a atenção. 0,3 amperes. Agora não é possível, né, gente? Então vamos lá. Ainda bem que estou usando um calculador. Vezes 0,18 exatamente. 0,3 ao quadrado, 0,18 watts. Bom, depois de tanto pulo, tanto furo, eu vou só repassar, tá? Ele quer a potência dissipada na lâmpada, então ele só quer nessa lâmpada de cá. Então o que eu fiz? Eu calculei a resistência equivalente do circuito, foi a primeira coisa que eu fiz. Com a resistência equivalente, eu descobri quanto é que vale o I total que você tem, porque o que passa na lâmpada é o I total, ele não foi dividido ainda, só vai ser dividido nas perninhas. E aí, com o meu I total, eu fui na minha lâmpada e fiz o produto R vezes E ao quadrado e achei 0,18 watts, a alternativa correta é a letra C de casa. Foi aí? Vê se agora foi. Tranquilo? Sim? Felipe, não fala que você está na Barra Funda para os outros, não. Fala que você está em Bafu, tá? Eu sou paulistano, a gente não chama Barra Funda de Barra Funda. É Bafu. Não, tô aqui em Bafu, rapaziada. Aí, isso aqui, Bafu. Bafu que é o esquema. Então, vamos lá. Questão número 2. Você tem 3 lâmpadas idênticas que foram ligadas ao circuito esquematizado. Então, vou botar aqui. Eu já vi que ele quer uma comparação entre as correntes, né? Então, vou botar aqui. 3 resistores. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A bateria apresenta resistência interna desprezível, os fios e a chave de ligação possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica com as chaves abertas, apenas com a chave 1 fechada e com as chaves 1 e 2 fechadas, simultaneamente, e rotulou essas correntes de I1, I2 e I3, respectivamente. Então, I1, I2 e I3. Então, vamos lá. I1, ele falou para você que é com as chaves abertas, ou seja, é todo mundo sendo percorrido por I1. E aí, a minha corrente I1 seria a DDP que eu tenho disponível, dado pelas 3 pilhas, sobre a resistência equivalente, que vale 3R. São 3 resistores em série, tranquilo. Agora, vamos lá. Ele chamou a corrente agora de 2, chamou lá, apenas com a chave 1 fechada. Então, vamos ter agora com a chave 1 fechada. A chave 1 é essa de cá, ó. Tá vendo? Então, a chave 1 vai fazer isso aqui, ó. Ela vem aqui, chega até aqui e fecha até aqui. Não esqueça que você tem uma pilha aí e o potencial que está do lado positivo é X e do lado negativo Y. Como isso aqui é um fio sem resistência, aqui tem X, vem com o dedinho, não tem resistência, aqui também é X. Ou seja, isso aqui é um curto-circuito. As lâmpadas 1 e 2 não funcionam. Então, a corrente 2, que vai sobrar, só passa em um resistor. Seria U sobre R. Ok? E, por fim, ele fala com as 2 chaves fechadas, que seria a corrente 3. Vou fazer as 2 chaves fechadas agora aqui. Olha lá. Aqui e aqui, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Se aqui é um fio sem resistência, aqui agora é Y. Então, vamos lá. Preste atenção. O resistor 1, que você chamou de 1 e eu também chamei de 1,
ele está entre X e Y. O resistor 2 também está entre X e Y. O resistor 3 também está entre X e Y. Então, não é porque tem fio sem resistência que você vai ter todo mundo, ninguém funcionando. Muito pelo contrário. Você pode guardar a seguinte regrinha. Quando você tiver um número ímpar de fios sem resistência, então provavelmente você vai ter um curto-circuito, que é aquela que você pode tirar, né, os elementos que não funcionam, e encurtar, isso que a gente chama de curto-circuito. Se você tiver 2 fios sem resistência, por exemplo, é bem provável que você esteja trabalhando em paralelo. E aí a corrente seria dada por U sobre R sobre 3. São 3 resistores iguais, a corrente passaria a ser 3U sobre R. O que faz muito sentido, porque quando você bota em paralelo, a resistência equivalente fica a menor possível que você tem. Então, nessa ordem, a corrente 3 é maior que a corrente 2, que é maior que a corrente 1, ou ainda, I1 é menor que I2, que é menor que I3. E aí você tem como alternativa correta a letra B de bola. Você entendeu essa historinha da chave fechada, do fio sem resistência? Parais. Fala comigo, Shirley. Explica Shirley. a terceira parte, a última. Faço. Com certeza. Vamos lá. É que muita gente acha e bota na cabeça que fio sem resistência é garantia de curto-circuito. Não é. Então, o que a gente tem que lembrar? O que o fio sem resistência faz? Ele une pontos de mesmo potencial elétrico. Então, não sei se está lembrado, a gente ligou as nossas pilhas, desculpe, as nossas resistências, a pilhas. E já representei a resistência equivalente aí, tá bom? Então vamos lá. Botei 2 fios sem resistência. Botei um aqui, entre as lâmpadas 1 e 2, e botei outro aqui, entre as lâmpadas 1 e 3. Então vamos lá. Aqui eu tenho R, lâmpada 1, 2 e 3. Esse aqui é o potencial positivo, tá? E esse lado de cá é meu potencial negativo. Então, o que você pode dizer que fio sem resistência faz? Ele dá curto-circuito? Não. Ele vai unir pontos de mesmo potencial elétrico. Então, se você pegar essa barra positiva, que não tem resistência, vem com o seu dedinho e vem. Ó, aqui eu tenho um nozinho, é um fio sem resistência, então aqui é positivo. Estou levando o potencial positivo lá para cima. Se você seguir por cima aqui pelo fio sem resistência, eu vou encontrar outro nozinho aqui. E nesse nozinho, o potencial também é positivo. Vem agora pelo lado negativo. Ó, não tem resistência nenhuma resistência nesse nozinho que eu encontrei aqui agora. Como não tem resistência nenhuma antes, eu vou dizer que eu trouxe para cá o meu potencial negativo. Vem com o fio sem resistência e aqui eu tenho um novo potencial que eu trouxe lá de trás, que também é negativo. E aí você nota que todas as lâmpadas estão entre o positivo e o negativo. Então significa dizer que eles têm DDP. Então se você chamar aqui de A, desse lado também vai ser A. Se você chamar aqui de B, aqui também vai ser B. Então, entre A e B, eu tenho um resistor R, que é o da lâmpada 1, um outro resistor R, que pode ser o da lâmpada 2, e um outro resistor R, que é da lâmpada 3. Então, quer dizer que quando você tem 2 fios, você não tem curto-circuito. Agora, só para reforçar a ideia, quando eu apaguei esse fio, que foi o segundo pedido que ele fez, olha o que aconteceu.
eu não tenho potencial nenhum entre esses dois fios. E aí você notou que a resistência 1 e 2 ficou entre A e A. Então, o potencial elétrico que eu tenho entre A e A é zero. VA menos VA são potenciais de mesmo nome, zero. Positivo e positivo, não tem DDP, não tem corrente, pode jogar fora. Mas tudo muda se você tiver um segundo fio sem resistência, e aí você acaba com o curto-circuito, e agora você tem um circuito em paralelo. Foi, Chile? Foi, entendi. Entendeu? Uhum. Pode guardar que depois que o Enem, nessas últimas edições aí, começou a colocar muito fio sem resistência, a gente tem que, inclusive, entender que na casa da gente, o fio é sem resistência. Exatamente para isso. Para ele levar o potencial elétrico que está lá na caixa de força da sua casa até a tomada, para você ter a menor perda possível. Ok? Então, fio sem resistência não é garantia de curto-circuito. Então, vamos nessa. Próxima questão fala o seguinte. Eu quero saber a corrente elétrica em B. Então, vou marcar aqui. Corrente elétrica em B, que é o arranjo B, pelo jeito, é a DDP sobre a resistência equivalente em B. Então, vamos ler a questão. As figuras mostram dois espelhos de camarim com dois diferentes arranjos, A e B, de lâmpadas idênticas de resistência R. O arranjo A é constituído de 8 lâmpadas, o arranjo B de 12 lâmpadas. Então, aqui está o arranjo A, o arranjo B. Cada lâmpada em cada arranjo tem o mesmo brilho e a tensão disponível nos dois vale V. A corrente total em B é maior que a corrente em A. Então, a corrente em B vai ser a DDP, a tensão, que eles chamam de V, sobre a resistência equivalente que eu tenho em B. Qual é o erro comum? É a pessoa olhar esse tipo de arranjo e achar que está todo mundo em série. Na prova do Enem, quando ele começa a repetir a mesma palavra ou sinônimos do tipo equilíbrio, velocidade constante, MRU, ele está te chamando a atenção para onde mora o perigo. Arranjo, quando aparece, você não sabe se ele está em série ou paralelo. Então, é como se você olhasse para o teto da tua casa ou para o teto da sala de aula e você visse aquele tanto de lâmpada acesa e o gesso não permite ver a fiação. Então, você não consegue identificar quem está em série ou em paralelo. Mas eu sei que eles estão em paralelo por um motivo, que ele falou o seguinte, em cada arranjo, cada lâmpada tem o mesmo brilho, ou seja, essa lâmpada, por exemplo, tem o mesmo brilho que essa, o que não aconteceria se ele estivesse em série. Se tivesse em série, essa que tem menos lâmpada teria um brilho maior do que a de baixo. Outro detalhe, a corrente em B é maior que em A. Não tem como. Se tivesse em série, onde tivesse mais lâmpadas, teria menor corrente. Somente em paralelo é que quanto mais resistores você colocar, menor fica a resistência equivalente para você ter uma corrente maior. Então, aqui você vai ter R sobre 12, que são todos iguais e estão em paralelo. 12V sobre R, a alternativa correta, a letra D de dado. Boa pedida para coisas de eletricidade que a gente vê por aí, que ainda falta cair, tá? Então, só consigo identificar que ele está em paralelo, porque ele fala que independente do mesmo número de lâmpadas, o brilho é igual. Então, na tua casa é assim. Tem uma lâmpada acesa aqui, outra aqui. Tem duas acesas, não importa, o brilho é o mesmo. Só é possível quando está em paralelo. Foi aí ou não, gente? Pessoal? Hello? Foi? Dúvidas? Sim? Eu vou aos poucos fazendo a resolução dessas questões e vou botar o link para vocês, tá, gente? Do restante. Porque vem feriadão aí, você não vai fazer nada para ninguém.
não tem vida social mesmo. Então, vai estudar. Vamos fazer a saideira que eu tenho que pegar agora às 15 horas em ponto. Então, vamos lá. O gráfico a seguir... temos gráfico e temos associação de resistores. O que o tio falou para vocês? Falou o seguinte, quando tiver gráfico e tiver resistores, não sai que nem um doido calculando a resistência, não. Faz leitura de gráfico, que é o caminho. Então, vamos lá. A intensidade da corrente elétrica fornecida pelo gerador a esse circuito vale em miliamperes. Então, como ele está em paralelo, a corrente total vai ser a corrente que passa em 1 e a corrente que passa em 2. Não é assim, paralelo? Paralelo é a soma das correntes. Que tirar tangente e achar resistência, você não vai perder tempo na prova de jeito nenhum. E como eles têm paralelo, eles têm a mesma DDP, a mesma força eletromotriz, 6 volts, o que fica muito fácil. Por quê? Vai lá no gráfico, puxa uma retinha, 6 volts e veja onde toca. Ele toca nesse ponto, onde um resistor vai ser percorrido por uma corrente de 7 vezes 10 a menos 3 amperes e o outro resistor por uma de 9. Então, eu vou ter uma corrente total de 7 miliamperes mais 9 miliamperes. Quanto vai dar o total? 16 miliamperes, feito somente pela leitura do gráfico. Alternativa correta, letra E. De sem esforço. É para isso. Você não vai ficar calculando a resistência de cada um para achar a resistência grande, para achar o I. Tem desenhozinho lá da associação, tem o gráfico, procura que você acha. Paralelo tem a mesma tensão, procura a corrente, você acha a corrente total. Vamos até aí, gente. Foi até aí? Foi. Ô, gente, eu vou ter que desligar porque eu vou entrar em uma outra aula que não é do genoma, tá bom? Mas eu vou fazer o possível para liberar o link para você das outras questões aí resolvidinhas. Tá joia? Ô, Moraes, Oi. aqui, na última aula sobre magnetismo, você resolveu umas questões, só que não mandou resolução. Mandei sim. Tá no QR Code da folha. Ah, no QR Code? Tá bom. Tá liberado já. Tá bom? Tá. Obrigada. Nada. Gente, até mais, hein? Felipe, no pensamento e no coração.